O mercado financeiro internacional foi surpreendido com uma movimentação que pegou até os analistas mais experientes de surpresa. A queda expressiva do dólar em meio a uma série de fatores interligados, entre eles a retirada estratégica da China de determinadas posições e, em paralelo, a inesperada postura de recuo do ex-presidente norte-americano Donald Trump em assuntos econômicos e tarifários. Durante anos, o dólar foi considerado um porto seguro, mas as recentes oscilações revelam que até mesmo esse pilar pode ser abalado quando as principais potências globais redefinem suas estratégias. O impacto inicial foi visto nas bolsas asiáticas, que reagiram com forte volatilidade logo após a divulgação dos movimentos chineses, refletindo um sinal de alerta que se espalhou rapidamente para a Europa e, em seguida, para os Estados Unidos. Capítulo 2. A China, maior credora dos Estados Unidos e principal parceira comercial de dezenas de países emergentes, vem ajustando silenciosamente sua política cambial e financeira. Ao reduzir sua exposição ao dólar, Pequim não apenas busca proteger sua economia de choques externos, mas também pavimenta um caminho mais sólido para a consolidação do yuan como moeda de referência internacional. A decisão, ainda que não declarada abertamente como uma ruptura, traz implicações profundas para os mercados, principalmente para países que dependem da estabilidade do dólar para planejar suas políticas econômicas. Esse movimento reforça o discurso de que a hegemonia americana no cenário monetário global está sob pressão inédita. Capítulo 3. Enquanto isso, a postura de Donald Trump surpreendeu até seus aliados mais próximos. Conhecido por adotar uma linha dura em negociações, o ex-presidente tem adotado uma retórica mais cautelosa em relação às tarifas e às disputas comerciais com a China. Analistas acreditam que essa mudança pode estar relacionada ao ambiente político interno dos Estados Unidos, onde o eleitorado pressiona por soluções imediatas para conter a inflação e o aumento do custo de vida. Ao demonstrar disposição para recuar em certas áreas, Trump sinaliza que sua prioridade pode ter mudado: menos confronto direto e mais foco na recuperação da economia doméstica. Capítulo 4. Esse cenário de incertezas abriu espaço para um efeito dominó nos mercados globais. Investidores que antes viam o dólar como a escolha mais segura, agora estão reavaliando suas carteiras e buscando alternativas em moedas emergentes e até em ativos como ouro e criptomoedas. A retirada chinesa funciona como um catalisador desse movimento, enquanto o recuo de Trump adiciona um elemento de imprevisibilidade, já que o mercado não está acostumado a ver o ex-presidente adotar uma postura mais branda. O resultado é um ambiente de especulação intensa, no qual as decisões tomadas em Pequim e em Washington têm potencial para redesenhar o mapa financeiro mundial nos próximos anos. O que mais chama a atenção nesse momento é a velocidade com que os mercados reagiram. Em questão de horas, bolsas da Europa e da América Latina registraram quedas expressivas, acompanhadas de uma fuga de capitais que migraram para ativos considerados mais estáveis. Essa movimentação evidencia que, quando o dólar dá sinais de fragilidade, o mundo inteiro entra em estado de alerta. A China, ao reduzir sua exposição à moeda americana, envia uma mensagem clara: pretende reduzir a dependência estrutural que sustenta a economia global desde o pós-guerra. Para muitos especialistas, trata-se de um divisor de águas, pois pela primeira vez em décadas se observa uma tentativa organizada de desafiar a centralidade do dólar como moeda de referência. Capítulo 6. Por trás dessa estratégia chinesa, existe também um contexto geopolítico. A disputa tecnológica, o avanço de parcerias com países do BRICS e o fortalecimento de laços comerciais com nações em desenvolvimento dão a Pequim um campo de manobra mais amplo. Em vez de apostar todas as fichas na relação com os Estados Unidos, o governo chinês busca diversificação, reduzindo riscos e ganhando maior autonomia. Esse movimento tem repercussões diretas em países que exportam commodities, como Brasil, Rússia e África do Sul, que veem no yuan uma alternativa crescente para transações internacionais. O fortalecimento dessa rede de cooperação contribui para enfraquecer o monopólio do dólar, abrindo espaço para novas configurações no comércio mundial. Capítulo 7. No caso de Trump,
Trump, sua decisão de recuar em disputas tarifárias pode ter sido pensada estrategicamente para suavizar pressões internas. A economia americana enfrenta desafios como o alto endividamento e o custo da energia, e medidas duras contra a China poderiam piorar o cenário. Ao adotar um discurso menos combativo, Trump tenta equilibrar os interesses de grandes empresas exportadoras, do setor agrícola e dos consumidores comuns, que sofrem diretamente com a inflação. Analistas, no entanto, enxergam nesse recuo um sinal de fraqueza, algo que contrasta com o estilo firme que marcou sua trajetória política. A reação mista do mercado reflete justamente essa ambiguidade. Um alívio momentâneo, mas dúvidas sobre o que vem pela frente. Capítulo 8. O dólar em queda também abre espaço para discussões mais amplas sobre o futuro do sistema financeiro global. Desde o acordo de Bretton Woods, em 1944, a moeda americana ocupou o posto de referência indiscutível. Porém, com o avanço de novas tecnologias, moedas digitais estatais e o fortalecimento de blocos econômicos alternativos, esse domínio começa a ser questionado. A retirada chinesa e a recuada de Trump funcionam como catalisadores de uma mudança que já estava em curso, mas que agora ganha mais força. O grande desafio, no entanto, é saber se o mundo está preparado para lidar com uma economia multipolar, em que o dólar dividiria espaço com outras moedas de grande alcance. A reação das economias emergentes diante desse cenário foi imediata. Muitos países da América Latina, África e Ásia enxergaram na fragilidade do dólar uma oportunidade para reduzir custos de importação e renegociar dívidas externas. Governos que há décadas sofriam com a dependência cambial agora encontram espaço para discutir contratos em outras moedas, seja em euro, seja em yuan. Essa movimentação, embora tímida, já começa a preocupar instituições financeiras tradicionais, que veem no dólar não apenas uma moeda, mas um pilar da estabilidade internacional. Ao mesmo tempo, investidores buscam alternativas em ouro, criptomoedas e títulos regionais, ampliando a percepção de que o monopólio do dólar pode estar chegando ao fim de sua era. Capítulo 10. O impacto psicológico dessa queda não pode ser subestimado. Durante anos, a supremacia do dólar foi associada à segurança e previsibilidade. Empresas multinacionais, bancos e governos confiavam cegamente na moeda americana como reserva de valor. Quando a China anuncia sua retirada e Trump recua, essa imagem de solidez começa a se desfazer, criando um ambiente de incerteza. Em um mercado financeiro que depende tanto da confiança, qualquer rachadura nessa percepção pode desencadear reações em cadeia. É o famoso efeito dominó, em que uma decisão isolada provoca ondas de instabilidade que se espalham rapidamente, afetando desde grandes investidores até cidadãos comuns que veem seus custos diários mudarem da noite para o dia. Capítulo 11. Outro ponto crucial é o papel da Europa nesse tabuleiro. A União Europeia, que há anos busca fortalecer o euro como alternativa global, agora observa o movimento com cautela. Por um lado, a desvalorização do dólar pode favorecer suas exportações, tornando produtos europeus mais competitivos. Por outro, há o risco de que essa instabilidade financeira prejudique o comércio internacional e afete economias já fragilizadas por crises internas. A Alemanha e a França, por exemplo, têm interesse em equilibrar suas relações com a China, mas não desejam um rompimento abrupto com os Estados Unidos. Assim, o continente europeu se vê em uma posição delicada, tentando se beneficiar sem se comprometer demais. Capítulo 12. A decisão de Trump de recuar em disputas tarifárias também carrega uma leitura política interna. Em busca de apoio popular e de estabilidade econômica antes das eleições, ele pode estar jogando no curto prazo, tentando aliviar tensões no mercado e conquistar eleitores preocupados com o custo de vida. No entanto, esse tipo de decisão pode minar a imagem de força que construiu ao longo de sua carreira. Para muitos analistas, há uma contradição evidente. Ao mesmo tempo em que prega independência e firmeza, recua diante de pressões externas, especialmente da China. Essa ambiguidade reforça a percepção de que o sistema global está em um momento de transição, sem líderes capazes de impor direções claras. Os mercados emergentes, principalmente no Sudeste Asiático, enxergaram no enfraquecimento do dólar uma chance de ampliar sua margem de manobra. Países como Indonésia, Vietnã e Malásia começaram
passaram a firmar acordos bilaterais em moedas locais, reduzindo custos de transação e diminuindo a exposição a flutuações bruscas da moeda americana. Esse movimento não apenas fortalece suas economias internas, como também sinaliza ao mundo que a dependência do dólar não é mais inevitável. Ao mesmo tempo, bancos centrais desses países passaram a aumentar suas reservas em ouro, visto como um porto seguro em momentos de instabilidade, consolidando ainda mais a ideia de diversificação financeira. Capítulo 14. O setor de tecnologia, que depende fortemente de importações e exportações, também foi afetado por essa mudança. Empresas multinacionais, acostumadas a negociar em dólar, agora precisam adaptar contratos e ajustar estratégias de precificação. O caso da indústria de semicondutores é emblemático. Com grande parte da produção concentrada na Ásia e o consumo dominado pelo Ocidente, a transição para novas moedas pode alterar toda a dinâmica do setor. Isso pode, em médio prazo, provocar aumento nos preços de produtos eletrônicos ou até incentivar a descentralização da cadeia produtiva, com novos polos industriais surgindo em regiões antes negligenciadas. Capítulo 15. Nos Estados Unidos, a opinião pública começa a perceber os efeitos da instabilidade cambial no dia a dia. Produtos importados ficam mais caros. Empresas que dependem de fornecedores estrangeiros aumentam seus preços e a inflação ganha novo fôlego. Para famílias comuns, isso significa pagar mais no supermercado, no combustível e até em eletrodomésticos. Esse cenário desafia o discurso de Trump, que sempre defendeu a força da economia americana. Ao recuar diante da China, ele abre espaço para críticas de adversários políticos que o acusam de fragilidade. O impacto político interno pode ser tão relevante quanto o econômico, especialmente em um ano eleitoral. Capítulo 16. Enquanto isso, a China aproveita para se consolidar como uma alternativa sólida ao sistema dominado pelo dólar. O uso crescente do yuan em acordos internacionais fortalece sua posição e amplia sua influência política. Pequim trabalha para oferecer linhas de crédito a países parceiros, sempre atreladas à sua moeda, reforçando um modelo de dependência diferente, mas igualmente estratégico. Essa política não apenas enfraquece os Estados Unidos, como também consolida a visão de uma nova ordem global multipolar, em que o poder se distribui entre várias potências, em vez de estar concentrado em Washington. Capítulo 17. Na América Latina, a percepção também é de mudança estrutural. O Brasil, por exemplo, já havia dado sinais de interesse em ampliar suas transações comerciais em outras moedas, especialmente no âmbito do BRICS. Agora, com a instabilidade do dólar, esse debate ganha força. A Argentina, em crise recorrente, vê no yuan uma alternativa para aliviar pressões sobre suas reservas cambiais. Outros países da região, mesmo com economias menores, começam a considerar opções que os afastem da dependência do dólar. Esse movimento cria um efeito dominó que pode, no futuro, alterar o equilíbrio comercial em todo o continente. Capítulo 18. Os investidores institucionais, por sua vez, precisam reavaliar suas carteiras de ativos. Fundos de pensão, bancos de investimento e seguradoras, que historicamente concentravam grande parte de suas aplicações em títulos do Tesouro Americano, agora buscam diversificação em mercados emergentes e ativos alternativos. Essa reconfiguração provoca mudanças profundas no fluxo de capitais internacionais. Recursos que antes eram direcionados quase exclusivamente aos Estados Unidos, agora encontram novos destinos, fortalecendo economias em desenvolvimento e reduzindo a hegemonia americana sobre o mercado financeiro global. Capítulo 19. As criptomoedas também entram em cena nesse contexto. Embora ainda sejam vistas com desconfiança por muitos governos, não se pode negar que a volatilidade do dólar reacende o interesse em alternativas digitais. Investidores individuais e até algumas instituições começam a olhar para o Bitcoin e outras moedas digitais como formas de proteção. Essa tendência ainda é incipiente, mas reflete o desejo crescente por sistemas menos centralizados e menos suscetíveis às decisões políticas de líderes como Trump ou Xi Jinping. O futuro pode reservar um espaço maior para o setor cripto nesse tabuleiro global. Capítulo 20. No fim, o que se desenha é uma transição lenta, mas irreversível. A supremacia do dólar, embora ainda presente, começa a dar sinais de desgaste. A retirada chinesa e o recuo de Trump não são apenas episódios isolados, mas marcos de uma nova era em que múltiplos polos de poder disputam influência. A incerteza que paira sobre os mercados é reflexo dessa mudança, e o mundo observa
observa atentamente como os próximos capítulos dessa história irão se desenrolar. O certo é que estamos diante de uma reconfiguração do sistema financeiro internacional, em que nenhum país ou moeda pode mais se considerar intocável.